programa de hoje fala sobre saúde. Eu converso com o Dr. Luiz Eduardo Cheida, gastro, sobre probióticos e também refluxo. E falo ainda com Regina Denoble sobre cuidados com a pele pós-verão. Agora, no Lente Aberta. E o Lente agora fala de saúde. Eu vim conversar com o Dr. Luiz Eduardo Cheida, gastro e titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Agora, sabe qual é o assunto? Probióticos. Você sabe o que é probiótico? Daí, doutor Cheida, o que são os probióticos? Olha, probióticos são bactérias e outros organismos vivos, minúsculos, são microscópicos, que em dose adequada deixam o nosso corpo em condições saudáveis. São micro-organismos que vivem no interior do nosso intestino, fazendo uma relação de ajuda mútua. Nos ajudam e nós os ajudamos também porque os abrigamos. A ciência descobriu há pouco tempo atrás que nós temos cerca de 90 trilhões de bactérias dentro do nosso intestino. E as nossas células humanas somam 10 trilhões. Então nós temos um organismo, o organismo humano ele é uma associação de bactérias boas que vivem no nosso intestino, algumas não são boas, e células humanas. Se temos 10% de humano dentro dessa associação, veja bem a importância que tem os probióticos dentro da gente. Perfeito. Então para que eles servem? Eles servem para várias coisas. Nos ajudam produzindo vitaminas, como a vitamina K, por exemplo, neurotransmissores, como a serotonina, produzem alguns tipos de enzimas que ajudam a digerir alimentos como o leite, por exemplo, e nos dão uma imunidade, uma certa imunidade na chamada barreira intestinal. Porque imagina, tudo que nós comemos entra pelo nosso intestino, coisas boas e não boas. E elas podem passar para o sangue. É importante que não passem quando são ruins. Então, essa integridade da barreira que se forma entre o lado do intestino e o lado do nosso sangue, muitas vezes é ajudada por esses probióticos. Quando, por exemplo, tomamos antibióticos, indiscriminadamente, uma dor de garganta, uma infecção de urina, por exemplo, esses antibióticos eles caem no nosso intestino como se fosse um avião pulverizando uma plantação. É um veneno para essas bactérias. Matam essas bactérias e desequilibram aquele meio ambiente do intestino, fazendo com que muitas vezes a barreira entre o intestino e o sangue ela possa se desfazer. Por isso que é tão comum depois de você tomar doses de antibiótico, você ter diarreia, por exemplo. Entendi. É muito comum. Vem aqui no consultório frequentemente, doutor, estou com diarreia, dor de barriga. Você tomou antibiótico? Eu tomei. Eu tive um problema, uma pneumonia, tomei antibiótico e coisas assim. Por quê? Porque o antibiótico mata as bactérias ruins para combater uma infecção, mas matam as boas também. Né? Então, o probiótico também serve para essa barreira entre o intestino e o sangue. Ou seja, são organismos vivos que nos ajudam a viver e viver bem. E é recente, né? Vários estudos apontam aí a importância dos probióticos, mas é relativamente recente. Relativamente recente, principalmente nós aqui do lado ocidental. Né? Os chineses já falam há 5.000 anos que tudo na nossa vida de ruim entra ou sai pela boca. São as coisas ruins que falamos e as coisas ruins que nós ingerimos. Por quê? Porque eles têm uma noção de que o principal órgão do corpo é o intestino. É ele que faz, vamos dizer, que nos regula a maioria das funções, inclusive imunológicas. O grande órgão da imunidade do nosso corpo é o intestino. Mas o probiótico é conhecido há muito mais tempo. A população do Cáucaso, por exemplo, caucasiana, lá para o lado da Rússia, já bebe uma bebida realmente chamada kefir, que contém vários tipos de lactobacilos, que são bactérias vivas. Talvez não seja coincidência esse povo ter uma longevidade estupidamente grande. Vivem para cima dos 100 anos, muitos deles, né? A população muito
percentual muito alto disso. O kefir chegou até nós, está, por exemplo, em Londrina, tem muita gente que toma kefir, kefir feito de água, kefir feito de leite, mas o kefir, Yakult, iogurte, coalhada, todos eles só são bons porque têm probióticos, têm organismos vivos que nos ajudam. Então fica a dica aí, quem está consumindo kefir, continue, porque traz um super benefício mesmo. É muito bom. Eu até digo sempre que as pessoas, elas não devem tomar probióticos só quando estão doentes. Pelo contrário, se puder no dia a dia ter o hábito salutar de comer uma coalhada, tomar um kefir, um iogurte, um Yakult. E quanto mais cedo, melhor, né? Não tem restrição. Crianças também podem começar. Sem dúvida nenhuma. E como que eu devo consumir? Olha, é possível encontrá-los em farmácias de manipulação, aqui em Londrina, na região, em farmácias mesmo normais, porque já existem nos laboratórios normais, em doses que variam dependendo da doença. Aqui nós usamos probióticos para, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, como a colite, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn. Usamos aqui em diversas intolerâncias alimentares e assim por diante. Mas é fundamental identificar o problema para aí poder dar o antibiótico no caso da clínica do dia a dia. Não é? Mas, volto a repetir, não há nenhum problema, muito pelo contrário, de ingerir o probiótico mesmo em situações normais onde você está com a saúde plena. E ele sozinho não faz milagre, né? Não adianta, né? Não adianta. Agora, tudo é importante salientar que tudo que nós precisamos buscar é um equilíbrio no corpo. Um equilíbrio entre a nossa mente, o nosso corpo, viver uma vida pelo menos o melhor possível em termos de alegria, satisfação, bem-estar. É isso que nós precisamos buscar. Se isso for alcançado ou for buscado, o nosso corpo naturalmente se equilibra. Caso contrário, não. Quando você tem o seu probiótico, por exemplo, né, os seus probióticos no intestino, e eles se desregulam, é como se você pegasse uma mata virgem e botasse fogo. Depois disso só cresce carrapicho, arranha-gato, coisas assim. Então precisa se reequilibrar. Ora, o melhor é não deixar acontecer. Para que isso não aconteça, uma boa alimentação, noite de sono absolutamente completa, não é? Ninguém que dorme mal tem uma boa saúde e, obviamente, se alimentar bem, sem esses fast foods da vida, o junk food. Guloseimas. Exatamente. Tá ótimo. E no próximo bloco eu volto para conversar com o Dr. Luiz Eduardo Cheida.